Já tem umas 4 aqui, ó. Falta 996. Ó. E aí, vamos começar? Vamos. Vamos? Tá gravando, Fred? Tô. Então vamos lá. Bom, aqui como de costume, né? Então nós estamos no capítulo 6, aí a página para quem está acompanhando, né, nessa a gramática amarelinha é a página 45. A do vermelhinho eu não sei qual que é a página. 50, na outra é 50. 50, né? 49, né? 50. 44, 50. Então aqui ele começa novamente daquele mesmo jeito, ele começa com a lista de palavras novas para a gente poder memorizar. Algumas a gente já conhece, outras também a gente vai ir memorizando, né? Falar um pouquinho sobre elas rapidão. Então a primeira palavra nós já conhecemos, né? A palavra hamartano, que é o verbo pecar, né? Uhum. Vou dar uma travada. Hamartia, né? Hamartian é pecado, né? Hamartano é eu peco. Eu peco, né? Sim. Que vem aí, né? Que dá origem a essa expressão aqui, né? Hamartiologia, que é um ramo da teologia sistemática. Isso. Tá? Aí a próxima ali, né? É egeiró, que é levanto, ergo, acordo, desperto. Aí ressuscitar aqui no sentido de despertar, né? Não no sentido de ressurreição, não. Egeiró. A próxima, eco, né? Eu tenho. Aí a próxima aqui, ó, já é uma conjunção, né? E é uma conjunção que a gente vai utilizar agora porque ela é usada justamente no modo subjuntivo, né? Então é uma conjunção usada com o subjuntivo que indica para que, a fim de que, de modo que. Por que ela é tão importante assim? Porque quando a gente vai conjugar o subjuntivo, né? Lembra do português, né? Quando a gente vai conjugar o subjuntivo no presente, a gente coloca um que antes da conjugação, né? Para ajudar o processo, né? Uhum. Então, aí da importância de memorizar aqui riná, que é essa conjugação importante que vai aparecer, e aí ela vai mudar alguns sentidos do verbo nas frases, né? Riná. Cair, né? Ó, aqui é interessante, né? Porque aparece na frente da palavra aqui, ó, quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia. Isso. Essa aqui é uma das palavras, a palavra que mais aparece em toda a Bíblia, né? É que aparece na Bíblia. 9.164 vezes no Novo Testamento, né? O cair é uma conjunção ilativa, né? Conjunção e, a saber, isto é, e assim, né? E ela pode servir também como advérbio de também, de semelhante também. Aí depender da análise sintática, de como ela aparece como ela aparece na frase. Essa palavra aqui é a palavra, e aí? Pronuncia aí. Querussou. Queri. Queriço. Queriçó. Queriço. Queriço. Que vem da onde vem a palavra querigma. Tá aqui, ó, na frente, né? Tá. Querigma é a palavra para? Querigma não é fé, né, cara? Mas Deu branco. Eu sei o que Não, é. querigma não é fé. Eu tenho um conceito aqui, só que eu consegui não. Querigma é proclamação. Hã? Proclamação. Proclamação, né? Porque tem o querigma. É o querigma, não tem aquele lá o Missio Dei, né? Tem o querigma também, né? Isso, perfeito, né? Querigma tanto tem no conceito de Missio Dei, do David Bosch, né? Que você já estudou, mas tem também o querigma como uma estrutura dos evangelhos, né? Todos os evangelhos, os 4 evangelhos, são estruturados no querigma. E aí quem trabalha com isso geralmente é o Joaquim Jeremias, né? Do Novo Testamento, que trabalha lá. Que o querigma é o batismo de Jesus, as curas que Jesus faz e a ressurreição de Jesus, né? Por isso tudo está, por isso que essas fases, né, do ministério de Jesus estão presentes nos 4 evangelhos, também estão presentes na ordenação apostólica em Atos, né? E aí então tem querigma, que é a palavra para proclamação, a forma verbal dela, queriço. Aí você tem embaixo crino, né? Que vem de criticar, né? Vem de crivar. Mateus 7, né? Essa palavra está em Mateus 7? Eu não tenho certeza onde ela tá, não. Mas aí dá para dar uma olhada, né?
Mas julgar no sentido não de julgar, de julgamento, né? Mas de crivar, né? De você delimitar, né? Singularizar, dizer, isso aqui é outra coisa, né? Identificar, né? Então, julgue se está certo ou tá errado, julgue se está quente ou está frio, né? Então, nesse sentido. Né? Lambano, que significa eu tomo, recebo. Ela mesmo. Lá mesmo, né? Crineté. Aí ela tá flexionada, né? Ela tá conjugada, na verdade. Uhum. Aqui nós temos o me, que ele é um advérbio de negação, né? Só que ele é sempre usado com o subjuntivo também. Então nós já vimos na aula passada, não sei se vocês memorizaram, né? Mas tem o ook, né? Que era o não usado com o indicativo. Agora nós temos o não aqui, que é a conjunção, o advérbio de negação, não, utilizado com o subjuntivo, né? Que funciona como não, advérbio de negação, ou como a conjunção a menos que. Né? Então é bem importante memorizar o me aqui também. Temos uma conjunção pós-positiva, né? Que é aquela que reafirma. Então, portanto, visto que... Explicativa também, não? Oi? Explicativa. Ela é pós-positiva no sentido de reafirmação, né? Pode ser explicativa também, mas o conceito aqui é de pós-positivo, né? Mas também tem essa questão aí mesmo. Bom, tem o peito, que é o convenço, o persuado, né, tal. Na voz obedeço. Tempo, que é enviar, né? Eu envio, na verdade. Pistel a gente já viu, né? Eu creio. Eis, aqui começam as preposições que são importantes. A gente vai ter uma aula só sobre preposições depois, né? Mas o que são preposições? Preposições geralmente são palavras que indicam algum tipo de movimento, né? Então, essa preposição é uma preposição muito importante no grego, né? Que é a preposição eis. Eis geralmente significa de fora para dentro, de fora para dentro. Né? Então, quando ela é usada a depender do modo, né, que ela vai ser usada, ela vai ter alguns outros sentidos, mas basicamente ela é uma preposição que indica um movimento de fora para dentro, enquanto que o en é uma preposição que indica algo que está dentro de alguma coisa. Eles estão vendo aqui essa bolinha aqui do lado, né? E o ek que indica de dentro para fora, né? Esse então, é o en, então, de crer em Jesus. Isso, esse en aqui é o en de no, né? É estar em algum lugar. O eis é de ir para dentro de algum lugar e o ek é de sair de dentro de algum lugar para fora de algum lugar. Então são só palavras de movimento. Mas por que ela é importante? Porque elas formam outras coisas, né? Por exemplo, né, a palavra kalel é a palavra para chamado. A palavra ek kalel é a palavra para chamado de dentro, né? Então, é chamado de dentro. Então, ela vai se juntando com outras palavras por justaposição, né? Por aglutinação. Preposicional, para poder construir novos significados, né? Então, isso aqui é bem importante, as preposições. A gente vai ver elas depois com mais calma. E a última aqui vocês vão ver que tem o me aqui em cima, né? Que é o advérbio de negação. E nós temos aqui um outro, né? Uma outra expressão, na verdade, que é o hol me, que também funciona como uma negação, mas uma negação do tipo empática, né? Com certeza não, nunca, jamais, em hipótese alguma, não vou fazer isso. Então, você fala hol me, né? Que vai funcionar geralmente no auriço subjuntivo ou no futuro do indicativo, né? Bom, vamos lá. Aqui então, só para a gente decorar, você tem que decorar essa primeira página sempre, né? A cada nova lição, você tem essas palavrinhas para decorar e aí o significado das palavrinhas também são importantes para ir montando as frases depois. Entrando agora no que a gente vai ver, então a gente primeiro vai passar para um outro modo verbal, né? No grego a gente vai ter basicamente 4 modos verbais, né? A gente tem o subjuntivo, tem o indicativo, aí tem o imperativo e o particípio, né? Geralmente são esses. Às vezes aparece algum gerúndio, alguma coisa assim, mas esses são os principais. E os 2 principais são o indicativo e o subjuntivo. Também assim em português, né? Não é muito diferente. O subjuntivo, assim como no português, ele indica que o verbo deve expressar, de alguma forma, a noção de
probabilidade, a noção de incerteza ou a noção de dúvida. E também pode expressar a noção de desejo ou expectativa. Portanto, é um verbo que, quando traduzido, não pode dar para você a impressão de certeza, mas a noção de incerteza, né? Lembra que o indicativo é que dá a noção de certeza. Eu vou, né? No caso do subjuntivo, seria, sei lá, que eu vá, né? Que eu vá, ou algo parecido assim, né? Acho que o verbo ir não é um bom verbo porque ele é um verbo disjuntivo. Mas, por exemplo, né? No indicativo eu falo eu canto, né? No subjuntivo eu falo que eu cante, no sentido de que eu estou expressando alguma expectativa, né? Ah, que eu cante bem essa noite. Isso é subjuntivo. Eu espero que eu cante bem essa noite. Eu canto bem, aí é indicativo. Quer dizer que eu estou fazendo uma ação que é afirmativa, né? Então, o subjuntivo na língua portuguesa, ela vai ser mais ou menos, a gente vai utilizar esse sentido para poder traduzir o subjuntivo do grego. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Então, o que eu tenho que decorar? Tem que decorar, então, o que eu tenho que saber agora? Que o modo subjuntivo, ele expressa essas 5 coisas. Uma coisa provável, probabilidade, incerta ou dúvida, ou um desejo ou expectativa. Então, probabilidade, incerteza, dúvida, desejo ou expectativa. Toda vez que aparecer um subjuntivo na frase, significa que você, quando vai ler essa frase, né, se você fosse pronunciar a frase, né, você deveria pronunciar a frase com uma entonação de hesitação, né, de incerteza, né? Tudo bem? Será que nós vamos ganhar? É uma dúvida. Isso, né? Na verdade, será aí, sim. Na verdade, que nós ganhemos, né? Por exemplo, seria uma expressão desse tipo. Ou quando nós ganharmos, né? Quando nós ganharmos seria a forma subjuntiva do futuro, vamos dizer assim, né? Futuro. Eu acho que a palavra desejo, ela expressa bem, né? Acho que desejo e expectativa expressa bem, né? Mas incerteza também, porque eu quero colocar incerteza para ficar em desassemelhança, né, com o indicativo, que é o de certeza, né? Mas eu acho que desejo e expectativa é melhor, com certeza. Bom, no Novo Testamento, o modo subjuntivo geralmente aparece com os tempos presente, né, e o tempo aoristo. Lembrando que o presente e o aoristo são tempos que têm a mesma qualidade de ação, né? Que é a qualidade durativa. Então, toda vez que aparecer o aoristo, aparece junto com ele o presente, porque geralmente eles têm a mesma conotação no grego, né? Quando vai passar o aoristo ao português, ele pode ficar no futuro ou ele pode ficar no presente. Mas ele é uma ação do tipo que dura, né? Mas não é uma ação que é pontual, é uma ação que tem uma duração longa. Né? E aparece raras vezes no pretérito perfeito. Né? Perfeito aqui é pretérito perfeito. Né? E nunca, no grego, nunca ela aparece no futuro. Isso aqui já é diferente do português, né? Porque no português, o subjuntivo aparece no presente, no pretérito imperfeito e no futuro, em língua portuguesa. Né? Presente, pretérito imperfeito e futuro. No grego, ele aparece no presente, no aoristo, que é a mesma lógica, aparece no pretérito perfeito, né? Ou seja, a ação que foi concluída no passado, e nunca aparece no futuro. Então não existe o subjuntivo do futuro na língua grega. Ok? Ok. No português tem, na língua grega não tem. Não tem subjuntivo do futuro. Né? E uma coisa importante, né? No grego, como a gente já viu, né, não há referência direta ao tempo em que uma ação acontece em nenhuma forma do subjuntivo. A escolha do tempo verbal, presente, aoristo ou perfeito, está determinada pelo aspecto da ação, ou seja, né, qualidade da ação. Isso quer expressar. Mesmo assim, posso dizer que a partir da perspectiva de quem fala ou escreve, a ação do subjuntivo está sempre no futuro. Então perceba um negócio, não tem subjuntivo no futuro em grego. Mas a qualidade da ação do subjuntivo sempre expressa futuro. Por que futuro? Porque se ele é uma dúvida
ou um desejo, ele não pode ser algo que aconteceu. Ele tem que ser algo que vai acontecer. Deu para entender? Uhum. Sim. Tudo bem. E aí, então, o presente subjuntivo expressa uma ação linear ou durativa. Nós já vimos esse símbolozinho aqui anteriormente. Vamos lá, então, para a conjugação, né? Bom, no caso da conjugação, ela é bem simples também. Aqui nós temos a conjugação do modo indicativo, que é aquilo que você já sabe, né? A terminação o, reis, rei, omen, eté e ou sim. Tá certo isso aqui? Tranquilo? Tá tranquilo. A conjugação do subjuntivo, o que você vai fazer é pegar a vogal temática, né? Que no caso está aqui, né? A vogal temática, que vai ser sempre breve no presente do indicativo, e vai alongá-la para conjugar o subjuntivo ativo. Então, o epsilon vai virar eta e o ômicron vai virar ômega. Quando o epsilon virar eta, você vai cair numa outra regra. A regra de que o iota depois da vogal longa, ela é subscrita. Isso. Ah, tá. Então, neste caso aqui, nós vamos ter isso, né? Ou seja, nós vamos alongar a vogal, no caso da primeira pessoa do presente do indicativo ativo, ela vai ser igualzinho o do subjuntivo ativo, né? Não vai mudar nada. Estão vendo aqui, né? Uhum. Alongar a vogal, né, A temática. vogal temática. Entendi, só isso a regra. Só essa é a regra. É só isso que Não é- muda. Não é difícil, não. Isso no presente do indicativo ativo. Também no passivo vai ser a mesma coisa. Então, alongou a vogal temática, você tem a conjugação do subjuntivo ativo. Beleza. E aí, na hora de traduzir, você vai traduzir que nem você traduziria no português. Colocando o quezinho entre parênteses ali, para identificar o tipo de ação e te ajudar na hora de você fazer a conjugação. E nessa aqui é que vai depender do contexto mesmo, nessa primeira aqui na primeira pessoa, né? Porque é a mesma coisa. Perfeito. Aí você vai ver, né, como é que a frase está sendo colocada, né? E é claro que se for uma frase, né, que tenha lá um pronome, um verbo, por exemplo, só, né? Que tem frase que só isso, né? Para ser uma frase você tem um verbo, né? Aí você vai ter um problema ali de entender, né? Olha, será que essa frase aqui está no subjuntivo ou tá no indicativo? Deixa eu te perguntar uma coisa, vai ter algum momento no presente subjuntivo vai acontecer que nem acontece no indicativo, na terminação do ômega, em vez do ômega aparecer o mi? Em vez do ômega, Tipo, em mi, ego em mi. vai ter nos verbos que não são verbos regulares, né? Os verbos defectivos ou os verbos irregulares. No caso do em mi, né? Vamos lembrar que o verbo ser, a gente vai ver já o verbo ser ali, É né? regular, né? Mas o verbo ser é um verbo irregular, né? Aí ele muda tudo. Por quê? Tá, entendi a ideia. Entendi. Porque ele não mantém radical, né? O verbo irregular é esse o problema, né? Ele não tem um radical fixo, ele vai modificando. Então, no caso dos verbos irregulares, a gente tem que ir memorizando um por um, né? Mas fora, nos verbos regulares, ele vai ser essa lógica aqui, né? Então, todos os verbos que têm a terminação com o ômega, radical e com o ômega, eles estão ou no presente do indicativo ativo ou no presente subjuntivo ativo. Aí quem vai determinar isso vai ser o contexto da oração, da frase ou da perícope, né? Você vai ter que ir meio que tentando entender isso dentro do sentido do texto, né? E aí a razão pela qual você tem várias traduções da Bíblia e algumas delas são diferentes umas das outras. Por quê? Porque o tradutor não concorda com o que o outro está falando, né? E por que não concorda? Porque tem margem para discordância. Né? Tem margem para discordância na tradução, fundamentalmente isso, né? Bom, então aqui o verbo é o verbo desatar, né? E aí, conjugando, né, ele no subjuntivo em português que eu desate, que tu desates, que ele desate, que nós desatemos, que vós desateis, que eles desatem. Que eu desate isto enquanto o mais rápido possível, né? Expressa desejo, né? Que eu desate isto antes que tal coisa aconteça.
que eu consiga desatar tal coisa, né? Expressa, então, formas de desejo ou de expectativa. Tudo bem? Beleza. Espero que eu possa desatar, né? Espero que eu desate isso o mais rápido. Eu espero que eu desate. Então aí. Olha só, quando a gente for encontrar no texto bíblico, só uma pergunta. A gente vai achar esse verbo precedido daquela conjunção? Que conjunção? A fim de que, modo que. Lembra que a gente viu lá no início? Nem sempre. Ela vai aparecer, a gente vai ver já já. Ela vai aparecer geralmente para poder ressaltar. Né? Ressaltar alguma coisa. Ou ressaltar uma negação muito forte, ou ressaltar. É como se fosse assim, aquelas hipérboles, né? Que nós temos. Então, aqui então a conjugação é essa, é só você pegar os mesmos verbos que você já conjugou no indicativo e alongar a vogal temática, e aí se atentar para a conjugação, né? A conjugação que tem que acompanhar aqui a língua igual na língua portuguesa, né? Qualquer dúvida que tiver na conjugação, você tem que pegar um gramática em língua portuguesa mesmo, porque a gramática grega não vai te ajudar, porque é uma questão de português aqui, né? Não é uma questão de grego, né? Bom, aqui tem uma explicação,zinha que ele vai dar, né? Não, mas se ficou bom aí, é só alongar a vogal. É só alongar a vogal, né? Tranquilo, né? Bom, aí a voz média, que no caso, né, é voz média e passiva, também lá no indicativo ela tem essa forma aqui, e no subjuntivo ela vai seguir a mesma lógica. Você vai somente alongar as vogais temáticas, né? Então seria luomai lá no indicativo, luomai agora no subjuntivo, né? Então você só alonga a vogal temática. Aquilo que já é alongado, né, não vai precisar mudar. Aquilo que não é, você vai alongando. Tá tranquilo isso aqui também? Tranquilo. E aí, quando é na voz média, você vai colocar a tradução. A ideia da tradução é essa, né? A tradução vai estar lá, desate, né? Mas se for médio, a ideia é de que eu estou me desatando, né? Na verdade, a voz passiva, eu estou me desatando, né? Perdão, a voz média, eu estou me desatando, e a voz passiva é eu desato para mim, vamos dizer assim, né? Ou desate para mim, né? Então, mas sempre com o quê? Identificando que isso é um desejo e não uma afirmação. Bom, aí o verbo em mim, né? Que é aquele verbo lá que a gente chama de verbo irregular. O verbo em mim, a gente já decorou ele antes, né? Certo ou não? Sim. Não, decorar os tempos não. O verbo em mim, a conjugação do verbo em mim no presente do indicativo. Em mim, ei. Eu lembro que aí. Só desses dois que eu lembro. Deixa eu colar. Cola lá. Esbem? É que você tem que parecido com a segunda pessoa. Eise. Só que eu... Em mim, ei, este, esbem. Esbem. Este, eise. Eisi. Esse eu não decorei não, né? Eu achei que era só os outros. É importante decorar, ó. Tá aqui então, né? Ômega, né? Em mim, ó. Olha na tela. Em mim, ei, estim, esmen, este e eisim. Lembram dessa conjugação? É o verbo ser. Aqui no começo. Eu não decorei isso aí não. Decorei só os outros. Isso aqui Mas, isso só aqui decora repetindo mesmo? só decora repetindo. Isso aqui é fundamental. É muito importante que decore isso aqui. Em mim, ei, estim, esmen, este e estim. Estim. Não, é si, né? Onde? É sim. É si. Tem tudo plural, assim. É isso que eu tava vendo hoje. Tá bom? Então, se vocês não memorizaram, voltem lá, na página que... Presente indicativo.
42 na minha aqui. Na página 42, voltem lá e memorizem. Isso aqui é muito importante memorizar. Que é verbo to be, né? Qualquer lugar que você vai aprender inglês, qual que é a primeira coisa que você aprende? Verbo to be. Então, isso aqui é o verbo ser. Tem que aprender esse verbo aqui de qualquer jeito. Ele é muito importante e vai servir como exemplo sempre do verbo que é um verbo irregular, né? Para você ver a diferença das conjugações, né? Bom, aqui então nós temos ele no presente indicativo. Ó, o Jonas tá perguntando que hora que vai começar. Manda ele entrar aí. Entra na sala. Mas mudou tudo, né? Do subjuntivo. Do ativo. Não, onde é que tá? Aqui, ó. Mudou tudo. É, nada a ver, né? E aí o que acontece, né? No subjuntivo ele vai mudar, mas ele vai ficar mais fácil, ao invés de ficar mais difícil. Alongou, né? Por quê? Porque no subjuntivo, o verbo em Ué. Ah, tá. Ele... No subjuntivo, ele é mais fácil por quê? Porque você vai pegar, basicamente, a terminação do presente do indicativo, do presente subjuntivo ativo, e colocar em cima da vogal, né, seria, né, da primeira vogal, colocar uma aspiração branda e o acento circunflexo. Mas aí só para a gente já perceber como ele muda, né? Porque lá no indicativo ele era, né, em mi, em si e tal, em mi, e agora ele já mudou. Ró, reis, re. Não, ró, reis, re, omene, te e ou sim. Isso aí é o verbo em mi no presente subjuntivo, só o Isso. ômega? Só o ômega, mas olha só, é o ômega, né? Com a aspiração branda e com o acento circunflexo em cima, para identificá-lo como o verbo ser, né? Então, que eu seja. E cada verbo irregular vai ter um negócio desse aí. E vai ser ômega mesmo, Vai... É um ômega com a aspiração e o acento circunflexo. A pronúncia vai ser ômega mesmo. Vai ser o. O. É. Esse. Tudo bem? Beleza. Então, assim, é só para mostrar. É negócio de memorizar novamente, né? Então a gente volta lá em cima, né? Só para ver rapidamente, né? Ó, aqui então, esse aqui é o verbo em mi no indicativo. E lá embaixo nós temos o verbo em mi no subjuntivo. Olha como o verbo é diferente, né? Enquanto que nos verbos regulares, né, ele mantém aquela mesma estrutura, nos verbos irregulares ele tem essas diferenças. Por isso que não dá para você pegar lá o do subjuntivo, lá o do indicativo e achar que você consegue derivar a partir dali. Não tem como. Você tem que ir meio que decorando um por um, né? Porque verbo regular é assim mesmo. E agora nós vamos para essa parte que é mais importante, né? Que é o uso especial do subjuntivo, né? Então, como é que ele vai aparecer nos textos bíblicos? E aí a primeira questão é a questão que o Lennon colocou, né? A questão do rina, que era aquela conjunção que indicaria, né, superlativamente, né, a noção de afirmação, né, confirmação. Então ele aparece assim no texto: Rina paz o pistion renauto e que soen aionon. Rina, nós vamos traduzir para o para quê, né? Só que veja aqui, ó, um tradutor traduziu por para quê, o outro a fim de quê. As duas estão corretas, as duas traduzem a conjunção rina. Paz vem de panta, né? É de tudo, né? Paz todo, né? Hopistion
é o crer, né? Ó, é preposição. Pisteon. Oi? Não, eu tô acompanhando, pode. É de É. crer, de crer. Né? Pisteon, né? É o crer, né? O acreditar, é o fé, né? Aquele da onde deriva a palavra fé. O ren é aquela preposição que nós vimos lá em cima, que é o dentro de. Lembra que eu falei? Dentro de. No, né? Dentro de. O autor aqui é o pronome, né? Interessante, viu? É pra eu ler um autor que ele sempre traduz assim, ó. Querer para dentro. Ele nunca diz em. Agora eu entendo. O para dentro seria crer. Se fosse para dentro, seria eis. Né? Pistel ou eis. Se é pistel ou en, aí é crer nele, crer no. Né? Crer dentro, não para dentro. Crer dentro. Mas vamos lembrar que pode aparecer o pistel eis, por exemplo, né? É o crer para dentro, né? Ou o pistel ek, na verdade, né? Não, é o pistel eis, né? Eis para dentro, né? Pistel ek seria crer de dentro para fora, né? E o pistel en é crer de dentro, né? A partir de dentro. O autor aqui é o pronome, né? Então, aqui no caso é nele, né? No caso, o pronome. E aqui nós temos o verbo. Ele está conjugado em que pessoa aqui? Tem subjuntivo. É no subjuntivo, mas qual é a... Primeira. Não é a primeira, não. É segunda, não? Para que ele tem... É a segunda pessoa segunda. do ativo ou do médio? Aí é do médio. É o médio que tem o eto. O médio e o passivo é a mesma coisa, não é? Porque alongou a vogal temática. Médio e passivo é a mesma coisa. Lembra lá? Tá certo, é. Só pra voltar aqui, né? Pra gente ver, ó. Não, isso aí eu lembrei. O ativo é separado. Olha ali, o ó. passivo e o médio é junto. O passivo, né? Que ele alongou a vogal temática, que já era alongada, então ficou igual. E aí, no caso do ativo, ó, que era eis, né? Na verdade, é aqui, né? Alongou a vogal temática, ficou igual aqui, ó. Então, a gente não tem como saber, na verdade, ó. Atenção aqui, ó. Ele aqui tá na terceira pessoa do subjuntivo ativo. Tudo bem? No E. E aqui embaixo, ó, ele é igualzinho à segunda pessoa do subjuntivo médio. Então, se eu olhar só para essa palavra aqui, só para esse verbo, eu não sei se ele é segunda pessoa ou terceira. O terceiro, hein? O que eu vou precisar ver? Eu vou precisar ver o pronome aqui, ó. Tá. Se o pronome é o pronome de pronome. terceira pessoa, então ele é a terceira pessoa, e aqui no caso, é então, verdade. é a terceira pessoa da voz média passiva. Certo? Beleza. Não, mentira. Terceira pessoa da voz ativa. Da voz ativa? Mas ativa voz ativa. Não tem. Não é. Na voz ativa é ômega, eis, ei. A terceira Isso. pessoa? Ó, da voz ativa. Não do indicativo, mas do subjuntivo. Então, tá. Entendi. Do indicativo é ômega, eis e eis. Mas como no subjuntivo você alonga a vogal temática, então ele vai ficar eta e outra subscrito, certo? Não, Ei. tá tranquilo. Agora No eu lembrei. caso dela ser terceira pessoa do presente do subjuntivo. Subjuntivo. Ela poderia ser a segunda pessoa do presente subjuntivo passivo. Mas aí o que teria que acontecer? Teria que ter um pronome para concordar, para você identificar. Por isso que aí nós começamos a ver o quê? Que a partir de agora, as frases elas vão começar a indicar para a gente contexto. E esse pronome é um pronome da terceira pessoa, que indica que é a terceira pessoa. Porque o pronome da primeira pessoa é o su, da segunda pessoa, perdão. É o su, si, no caso, né? Lembra lá? Ego, si, autor, autó, autês. No caso aqui é um pronome possessivo, né? É pronome locativo, no caso, né? Nele, né? Porque ele tá pegando aqui, ó. O que ele tá fazendo aqui? Ele tá pegando essa preposição e tá juntando junto com o pronome. O pronome é ele. A preposição é ne, no. Então ele juntou os dois, nele. Aqui embaixo. Tá, meu Deus. Acompanhou ou não?
Uhum. Eu acompanhei. Isso é muito difícil, vocês estão falando Não, aí. pera Né? aí. O en, ele juntou o en com aí é autor. É porque esse aitor. pronome não é assim, né? Que a gente decorou não é com ômega no final. Né? Isso, porque assim, ó, os pronomes, eles também vão ser declinados também. Então, é isso a minha dúvida. Vai ter pronome só de subjuntivo, é isso que eu tô perguntando. É isso, então? Não, pronome não é subjuntivo, porque subjuntivo é verbo. Não, eu O sei. pronome Eu tô falando é uma que outra... Eu entendi, olha só. O pronome é uma outra classe de palavras, certo? Então você tem verbo, você tem substantivo, você tem adjetivo, você tem pronome, são classes de palavras, certo? Beleza. Quem tem subjuntivo é só verbo. Não, eu sei, Verbo mas a tem pergunta nome. é se alguns pronomes vão acompanhar aquela classe, não, aquele tempo verbal ou não. Não. Igual eles você vão mandou acompanhar- decorar aqui, ó. Você começou a dar a matéria do presente subjuntivo. Aí teve esses pronomes que você passou pra gente Sim. decorar. Tá, E Mas- tá dentro do subjuntivo. Essa é a questão que eu tô perguntando. Eles vão estar sempre dentro do subjuntivo? Dá Acompanhando? pra ter se o pronome pessoal acompanha o subjuntivo. Não, o pronome pessoal não acompanha o modo do verbo. Ah, tá. Então, O pronome, ele vai acompanhar outras regras, que são regras de declinação da frase. Então, assim, eu não vou falar disso agora, porque a gente vai ver isso quando a gente chegar nos substantivos. Mas, assim, na frase, os verbos, eles têm a sua regra. E o resto das palavras terão outras regras. Por exemplo, as preposições, elas são indeclináveis. Elas são sempre iguais. Nunca mudam. Mas os substantivos e os pronomes, eles vão ter declinações. Ou seja, eles vão mudar a forma final dela, vai ficar tudo meio parecido, tudo igual. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar um aqui melhor. É que tem frases muito curtas, então ele acaba não aparecendo muito bem. Mas, por exemplo, né, só para vocês verem aqui, ó, aqui embaixo que eu vou mostrar agora. Olhem, isso aqui, ó, é um artigo. Tá vendo aí, ó? tô. Sim. É o artigo tu, né? Tu. T, só mais u, tu. E olha que ele tá meio que acompanhando aqui, ó, o finalzinho dessa palavra aqui, ó. Isso, Ó, isso. ou seja, de certa forma, aqui há uma concordância. Eu declinei o artigo para o artigo acompanhar o substantivo aqui. E aí, se tivesse um pronome aqui, ele também acompanharia o substantivo. Então, ele seria o autu aqui, né? Para acompanhar essa forma. No caso aqui, ele não está acompanhando, porque não tem uma concordância. Está acompanhando, na verdade, o pistel aqui, né? Mas só para a gente entender, o que é o enautor? O enautor é en, que é dentro, né? No, mais o autor, que é o pronome ele, que juntou os dois juntos e formou nele. Beleza. Aí sim. Está aqui embaixo, Aí eu nele. entendi. E aí o zoen, né? Zoen, que é vida, né? Zoe ou zoen, e o aion, que é eterno, né? Então, para que todos os creem, Ele que- creem nele. Isaac, tu falou, essa palavra que tu falou que é vida. Aqui não era para. Não era ter um dizer daqui, você falou que aqui, ó, é reque, não é? Essa aqui. É Zoe. Esse aqui, ó. Zoen, É. Zoen. Não, a anterior. eco, é que. Não. A anterior, não é. Essa aí. Isso, essa aí. É que. É que é o verbo ter, né? Reque, verbo ter? É o verbo eco. Ah, tá, beleza. Eco, que a gente viu aqui, ó, no comecinho da aula, ó. Vou voltar aqui. Tá, beleza. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui o verbo eco? Beleza. Uhum. Não, eu confundi as palavras aqui, na hora de fazer a tradução aqui. Ah, beleza. Então, eco, a gente aprendeu ela aqui, ó. É o verbo ter, né? Mas eco, aqui, ele tá na primeira pessoa do presente indicativo ativo, certo? Uhum. Aí, no caso aqui desse verbo, dessa frase, ele vai aparecer aqui. No Tá na subjuntivo. frase. Na frase, ele está aparecendo aqui conjugado, né? Conjugado, no caso aqui, na terceira pessoa do subjuntivo ativo, né? Então, que eu tenha. Singular.
Aliás, perdão, que ele tenha, né? Que é a terceira pessoa. Que ele tenha. Então, para que todos os que creem nele, que eles tenham vida eterna. Tenho vida eterna. Aqui no caso da tradução, ele pegou o que crer nele tenha a vida eterna, né? Tenha a vida eterna. Mas lembre-se que o tenha aqui, ó, ele está no subjuntivo em grego, certo? Uhum. Então, no grego, ele significa o quê? Que essa frase é um desejo, não é uma afirmação. É uma expectativa. Para todo que crer nele, possa ter a vida eterna. Para todo que crer nele, venha a ter a vida eterna. Mas venha a ter no sentido de que é uma probabilidade, não é uma certeza. Por quê? Porque se ele está no subjuntivo, ele evoca desejo, expectativa, dúvida, probabilidade ou incerteza. Então, assim, todo aquele que nele crê, nós esperamos que tenha vida eterna. Nós não temos certeza que tenha vida eterna, mas nós esperamos que sim. É isso que está no grego. Beleza. Não, peraí, eu não entendi não, cara. Nesse sentido aí eu não entendi não. Porque o que acontece, Leno? Se esse verbo aqui, ó, que é o verbo que nós estamos estudando agora, né? Uhum. Esse verbo aqui, que é o verbo eco, né? Que está conjugado aqui. Esse verbo, ele está... Esse verbo aqui está no subjuntivo, Isso na terceira pessoa. né? E nós sabemos que ele está na terceira pessoa porque nós temos um pronome aqui que indica o ele, certo? Uhum. Se ele está no subjuntivo, na terceira pessoa, ele tem que indicar expectativa ou desejo. Ele não é afirmação categórica, ele não é certeza absoluta. Porque se for certeza absoluta, ele teria que estar no indicativo e não no subjuntivo. No português a gente aprende que gera dúvida quando eu estudava. Não é? Exatamente. Subjuntivo gera dúvida, é igual aí também. Não, a ideia do subjuntivo eu entendi. A ideia do subjuntivo que expressa desejo, uma incerteza, uma Mas sabe o que é, Zac? Se tivesse uma Eu só palavra. quero saber, esse verbo ele está apontando para quem? Tá para a pessoa, eu quero saber para onde ele está apontando, entendeu? Tipo assim, que nele... Qual é o sujeito da frase, né? Isso. A pergunta tá. O sujeito da frase, ele está oculto, né? É o que crer, né? Para que todo o que crer. Então tá aqui o sujeito, né? Tá, então é Esse isso. Agora fez sentido para mim, tá? Para todo aquele que crê, como nem todo mundo vai ser crer, por isso é uma possibilidade, tá? Agora, Na assim, verdade, o texto falando assim, Lennon, ó. O texto, né? O texto está esperando que aqueles que creiam tenham a vida eterna. Esse é o desejo do texto. É o desejo Tá, da agora expressão do beleza. texto. Isso, beleza, entendi. É como se ele quisesse dizer, olha, não estou falando que todo aquele que nele crê, que todo aquele que crer vai ter a vida eterna. Eu estou falando que é o desejo, é o nosso desejo que aquele que crer tenha vida eterna. É, a conversa Tá, comigo ficou no claro, programa. entendi, ficou show. Uhum. Tranquilo? Beleza, show. E tá lá João 3,15, né? Que é o 11:16, né? Então, Zac, só para terminar, se eu tivesse na voz ativa do presente indicativo, todos esses pronomes aí seriam diferentes, né? Eu tinha que. Igual você falou, ele ia declinar. Os pronomes, eles não vão acompanhar o tempo verbal. Beleza, mas eles vão ter uma declinação, né? Que você falou. Eles vão declinar em referência a outras palavras, geralmente aos substantivos da frase. Então, a dúvida, essa declinação, elas são várias declinações ou sempre as mesmas? Dá para decorar também? Não, tem que decorar elas. Na verdade, elas essa são- é a minha dúvida. Elas são, acho que, quatro declinações para cada tipo. A gente vai ver ele beleza. depois. Tá? Entendi. Será que não. Mas assim, ó, se a gente é porque assim, Pode deixa eu falar, adiantar pode para você então. Existe no grego, né, quando você fala de substantivos e de pronomes, existem o que nós chamamos de casos gramaticais. Não tem no português isso, né? É o caso nominativo, genitivo, aí tem o ablativo, locativo, acusativo. Então são casos gramaticais. Para cada caso tem uma declinação diferente. Ah, beleza. Essa era a minha Então, dúvida. aqui eu vou saber, pela declinação, depois que eu decorar lá, eu vou saber, esse aqui é um pronome pessoal
de terceira pessoa, de caso genitivo, de caso nominativo. E aí vai ficar mais fácil depois, por quê? Porque a pergunta do Lennon, qual é o sujeito da frase? No caso do grego, o sujeito da frase é sempre aquele que está no caso nominativo. Então, quando você dá as declinações, você sempre vai saber qual é o sujeito da frase, independente da ordem das palavras. Não é que nem no português, tem que ficar procurando, né? Assim, às vezes tem o sujeito oculto, às vezes assim, a frase fica meio sem sujeito. No grego, não. No grego vai ter o sujeito, por quê? Porque o sujeito tem uma forma de aparecer sempre igual. Show. Agora, Fred, para deixar você um pouco mais assustado, existem mais de um tipo de declinação, né? Então tem as declinações. Tem as declinações das palavras que terminam com ômega e as declinações das palavras que terminam com alfa. Então aí a gente vai ver depois. É esse tipo de dúvida mesmo. Do sujeito eu sabia que ia agarrar. Estou falando dos substantivos, Thiago. Os substantivos em grego, eles têm 3 formas de declinação diferentes. Né? E aí a gente vai aprender essas formas depois. Mas fica tranquilo com relação a isso. Né? Tá. Se a gente tivesse... Oi? Se a gente tivesse ali, por exemplo, eu acho que seria mais fácil para a gente visualizar se tivesse uma frase, a apostila fizesse assim, uma frase no ativo, uma frase em cada tempo verbal, entendeu? A mesma frase a gente ia visualizar melhor. Eu entendi. Ficava mais didático. Vai ter uns exercícios depois. A apostila não faz isso por quê? Porque ela pega frases da Bíblia. E aí, ela não está querendo mudar o texto bíblico, né? Ela quer pegar a frase que nem está no texto bíblico. Porque, olha só, a malandragem do texto aqui, a malandragem da apostila, é que ela quer que, à medida em que você vai estudando essas frases, você decore a frase. Em grego. Tá. Porque lembra, né? Como é que você aprende inglês? Decorando palavra por palavra? Não, são frases, construções. Exatamente. Porque decorar frases é a forma de aprender uma língua, né? Então, o que está fazendo aqui na malandragem para você? Ele vai colocando as frases para você ir memorizando a frase inteira. Então, ele quer que você memorize Rina paz, option, ren, auto, e que, doen, aionon. Ele quer que você memorize a frase toda. É lógico que... E aí ele fala assim, às vezes ele fala, ó, repita a frase várias vezes até você memorizá-la. Isso. Eu sei, até que no momento que você vai chegar um momento e vai falar, eu já vi essa frase, autor é que. Então você já vai ligar uma coisa na outra, né? Ah, entendi. Exatamente. Entendi. E o aluno morreu. O quê? E o aluno morreu aí. O aluno muito abraço, cara. Vai estar falando com a esposa em grego. Bom, no outro exemplo que ele dá, né? Ele dá lá, né? Salta, grafou, kumin, hiname, hamartene. Perdão, hamartene, né? Então, salta significa estas, né? Isto. Grafou, nós já sabemos o que é, né? Isso. Que é o verbo escrever, né? Escrever. No caso, grafou que está no presente do indicativo, né? Uhum. Kumin, nós sabemos o que é. É o verbo... Não, o verbo não. Não. A gente viu aqui. Mesmo? Não lembro, não. E, né? Vimos, a gente viu aqui. Dá uma ajuda aí pra gente ver se alguém... Não, a gente viu nas aulas, você tá falando? Nessas aulas Viu? do alfabeto? Eu acabei de ver aqui o Vim. Vimos? No Y? Peraí. Deixa eu ver. Y. Mano, perdi, eu vi. Não tem, não. Só viu o Ios. O Min tá no indicativo. Perdi, mano, não achei não mais. E aí? Salta, gato. Pronome, né, gente? Ah, é o pronome, o advérbio de negação, né? Que a gente viu? Não, pronome. E o O me é advérbio de negação. Me não, O só a rinar, metade da palavra aí. O Y e o
O M aí, M não. Ah, aqui, eu escrevi aqui, tem o ex. Só a metade da palavra, ó. Na metade da palavra? Dá essa palavra aí que você falou que não é. De um min aí, Essa aqui? ó. É o advérbio, né? Se for a metade, se cortar aí o Y e o M, fica o advérbio de negação que você falou. Ou não? Não, então. Ó, Ah, o não, advérbio. tá errado. Eu vi que ele tá aqui, ó, sabe? O mi, Esquece né? tudo. Então, Aí, eu tô lembra vendo lá, a né? pessoa aqui, ó, na terceira pessoa, o voice, que ele coloca aí, tá o mês, mas aqui é no indicativo, né? Isso, exatamente. Esse é no indicativo, é por isso que Então tá- aqui nós temos uma outra forma, mas é o pronome. É o pronome vós, né? O min. A confusão de vocês, por enquanto, está em que nós não chegamos nos pronomes, nós não vimos as declinações ainda. Mas pelo radical do pronome, vocês já conseguiriam saber que ele é o min. O me, né? O mi aqui é o mês. Certo? O mês que é o nome indicativo, né? Então o radical ele vai ser o mesmo, vai mudar só a terminação também nos pronomes pessoais. Não é terminação, é declinação, porque não é verbo. Tá, declinação. Vai ser só a parte final, o radical vai manter o mesmo nos pronomes. Nos pronomes vai, mas ele não, a declinação não segue o verbo, ela segue outras regras. Tá, mas o radical vai manter. Radical mantém. Tá. Ah, sim, entendi. É isso mesmo, é. Em todas as declinações, o radical se mantém e só termina, só muda o finalzinho da palavra. Tá, Que é o que nós beleza. chamamos de, né, que é o que eu acabei de falar, que eu tô esqueci. Declinação. Declinação. É a declinação, exatamente, declinação. Então, mas eu perguntei a mesma coisa do Ed aquela hora, nego. Eu acho que você Ah, é? entendeu, Acho que eu não... 10-0. Não foi Não, o claro. Edilene que tem que pagar aí, porque ele perguntou declinação, ele queria fazer tempo verbal aí no pronome, você falou 1000 vezes que não é pra fazer. Não tem terminação, é declinação. Bom, o rina é aquele advérbio, né? Para que, né? Ainda que. Tá vendo que ele tá repetindo os dois aqui, ó, para você já ir memorizando, né? Aqui em cima, aqui embaixo. O me, a gente já viu que é uma partícula de negativa, certo? Uhum. E aqui tem o verbo, né? O verbo é o ramartete. O ramartete, na verdade, né? Et, que é na segunda pessoa dos plural, né? Isso. Perfeito, Thiago. Foi Tem et. como saber disso. Por quê? Porque você conhece tanto a terminação, certo? Isso. Mas também tem como saber disso porque você viu aqui, ó, o pronome já. Dá pra ver. Bem Então, lento, mas Se você vê o pronome, você já meio que identifica já. Mas se você não viu o pronome e decorou a terminação, você já sabe também. pessoal também aqui, ó. With. Uhum. Nós sabemos então que aqui, ó, é segunda pessoa Do plural do do plural. Mas tem que substituir. E como tá a entendi, vogal longa, a gente sabe agora eu que tô é subjuntivo. entendendo, sim. Perfeito, né? Esse E aí como a gente vai vogal- traduzir, ó? Então, Tô- isto, ó, traduzindo ao pé da letra, né? Isto escrevo, né? Escrevo. A voz. Vós. Para que Iva. Ina, Não. Ina. Uhum. Não, pequeis. não perfeito. Expectativa, o desejo, né? E aonde Eu que tá o desejo- coisa, né? Eu escrevo isso esperando que vocês não pequem, né? Ah, agora tá fazendo. Agora que vai evoluindo. Vai jamais se pecar, saber se tem um advogado fiel e justo. Isso. Tem que decorar esses tempos aí, nego, senão nós vamos ficar na merda. E cadê o coisa, hein? Coisa tá aqui, ó. O coisa não tem, né? Então o que é o coisa aqui, ó? O coisa é acréscimo. Então, tem, né? Não tem coisa. Só tem o Essa resto. versão. Então, estas escrevo vós. Isso você escreveu para Para que não que pequeis. não pequeis. Aí quando você vai traduzir, né, vai deixar o texto mais. O mais correto tá o de baixo ali. Isso vos escrevo para que não pequeis. Aí esse Tem aqui é o da Bíblia de coisas, né? Jerusalém. Literalmente, né? Bíblia de Jerusalém. Aí da NVI fica melhor, por quê? Porque fica mais próximo da nossa língua, né? Porque pequeis é esquisito, né? Mas pecking é melhor. Mas pecking é outra conjugação, né? Então no caso aqui, ó. Ele coloca aqui no Pequem texto, tu, pequem você. ele coloca Para que vocês não pequeis. pequinia, né? Que é filhinhos, né? Isso, Aí, isso. pequinia, mu como meus. Mu como meus. Aí ele coloca aqui, né? Tauta, grafo, o min. O mim.
colocar o tagrafo Rumin, Rina, Me, Ramartete. Isso. Rina, Me, Ramartete. Então é assim, ó. Notem lá, ó. A NVI, né, que é a nova versão internacional, ela traduziu Ramartete, não traduziu fiel ao grego. Porque ela traduziu Ramartete. Isso, ela traduziu como terceira pessoa do plural. Eles pequem. É que eles pequem, né? A tradução correta é a tradução da Bíblia de Jerusalém, ó. Eles pequeis, né? Vós pequeis, né? Que é a correta, né? Só que como a linguagem fica esquisita, porque a gente não usa isso, né? Pequeis, né? Ah, que vós fizestes isso para mim. Uma linguagem é igual a Almeida Fiel, né? Isso, perfeito, né? Então você vê, por que essas versões antigas elas são mais fiéis? Porque elas tentam traduzir o texto mais ao pé da letra. O texto, mas não fiel à linguagem de hoje, que poderia fazer um paralelo com a linguagem que era usada lá. Na verdade, ela faz uma harmonia. Então. Isso mesmo, Thiago. Ela faz uma dinâmica para tornar o texto melhor para se ler e para se ouvir, né? Que tem um texto até que fala na Fiel, lá em João, acho que é 1 João 3,17, se eu não me engano, que fala se porventura vê o teu irmão ruim e nas tuas entranhas, né? Ele fala de entranhas, aí a tradução na NVI e outras traduções traduz como coração. Exatamente. É para ficar estranho, né? A gente chama isso de tradução dinâmica, né? É que quando você vai tentar expressar para quem escuta a ideia do texto e não o que o texto está dizendo mesmo. Porque você tem problema na hora de fazer isso, né? Porque daí, fala assim, né? O Thiago é cheio de 9 horas. Traduz isso para o inglês. Mas eu vou te falar uma coisa assim, eu gostei até de botar para completar o Fiel, porque ela te leva muito a estudar até a questão de cultura. Por isso que eu achei importante da filosofia, porque aí eu vi uma explicação que as entranhas era na filosofia entendido como o coração fosse do estômago, né? Isso. Toda a sensação. Não é isso? Foi ele mesmo que falou, né? O sentimento. Falou isso aí, então por isso. Tá viajando. Tanto na cultura grega, né? A sede das emoções não é o coração, né? A sede das emoções é as vísceras. Fígado, estômago, né? Enquanto que na cultura hebraica, o coração, ele na verdade é mais aquilo que você identifica como coração na nossa língua, né? No cultura hebraica é mais garganta. Ou seja, é onde estão os sentimentos, né? Os sentimentos do mundo hebraico estão no estômago e na garganta. No mundo grego é no estômago. E no mundo moderno, ocidental, é no coração, né? Então vai mudando ali a identificação. Por quê? Porque coração aqui é uma figura de linguagem, né? Não é no coração o órgão coração, né? Mas é na figura de linguagem coração. Ou na figura de linguagem entranhas, né? E tem muito mais a ver entranhas, por quê? Porque assim, né? Aquele negócio, quando a gente está com medo, né, dá o frio aonde? Dá o frio na barriga, né? Então é dali que vem os sentimentos, é aí que eles percebem, né? Bom, ele continua então, né, dando um outro exemplo. Aqui então a gente meio que já entendeu, né, assim, né, que a ideia do subjuntivo, e isso eu queria marcar com vocês, né, a ideia do subjuntivo é sempre que ele dá a ideia de desejo, né, de desejo, expectativa, de dúvida, de certeza, né. Aí aqui, ó, ele coloca aqui, muitas vezes a primeira pessoa, principalmente do plural, né, então no caso o nós, né, é empregada com o subjuntivo para expressar uma exortação ou rogo, né? Ou um pedido, né? Então, por exemplo, aí ele coloca aqui, ó, kairomen. Kairomen vem de kairó. Kairó é eu me alegro. Me alegro, né? Kairomen é porque, né? Kará é alegria, né? Lembra? Kará, alegria. Kairó, eu me alegro. Kairomen, aí tá no subjuntivo, mas tá na primeira pessoa do plural. Então ele aplica isso como se fosse uma exortação, né? Ou rogo, né? Regozijemos. Monos, né? Tranquilo isso aqui? Aí ele usou a técnica aí já, né? Da vogal. Como é que é? A vogal ele trocou longa, né? Isso. Ele alongou a vogal aqui, né? Então agora tá fazendo sentido. E aí, Fred, ele também colocou aqui, ó, né, um sinal de Me aqui, né? O me
final. O men é uma terminação, né? É a terminação omen, né? Isso, Com exatamente. ômicron. Se for com ômega, aí não Que é com a vogal alongada. Mas aqui, ó, na tradução, ele coloca, o tradutor aqui colocou um sinal de exclamação, né? Ah, tá. Por quê? Porque ela está no modo vocativo, né? Ou seja, ela quer evocar, né? Ela quer evocar uma exortação, né? Alegremos! Beleza. É exclamativo. Aí aqui nós temos um outro versículo, né? Que está lá em Romanos 3:12, né? Então ele começa lá. Apotemeta. A gente já viu que é Ômeta é no médio passivo, né? É uma pessoa do médio Isso. passivo. Que eu não lembro se é a última, se é a terceira do plural. A Primeira segunda, eu acho que é a segunda. Meta. Mas só que aqui tá no subjuntivo, porque ele trocou o ômicron pelo ômega. perfeito. Aí, como é que a aula agora tá rendendo? Agora dá pra entender, mano. E que nós temos aqui mais? Nós temos aqui um artigo definido. Nós temos aqui um substantivo, Erga. que a gente conhece também. Erga. E tá vendo como eles estão os dois terminando com a mesma letra? Uhum. Ó, alfa e alfa. Aqui isso aqui que é o que eu falei para vocês de que é declinação. O artigo está declinando junto com o substantivo. E aqui é a mesma coisa. Outro artigo, sol, né, tu, na verdade, está declinando junto com scotus. Tu, scotus. Tu. Eu não lembro o que é tu. Aí nós temos endostometa, to opla, tol, fotos. Euskemenos, peripa, tessomen, né? Coisas que a gente não viu ainda, né, aqui, né? Mas só já de identificar aquilo ali na frase já tá bom. O tempo. Mas é isso mesmo. Já tá bom. Então, aqui nós temos peripato, né? Seria peripato, que aqui está traduzido como viver, mas é andar, né? Lembra que Aristóteles tinha uma escola chamada escola peripatética, né? Por que peripatética? Porque ele caminhava junto com os discípulos dele, né? Então, peripato é eu caminho. Peripato. Verdade. O omega aí, ó. Alongou a vogal Alongou a vogal. e o men a terminação. Isso. Segunda pessoa, plural, subjuntivo, né? Então, Aqui, ó. Primeira pessoa, na verdade. exatamente, isso mesmo. Primeira pessoa. Exatamente. Então, a tradução correta aqui seria andemos, né? Essa palavra euskimonos significa seria eticamente ou corretamente, né? Ele está dizendo aqui por decentemente. Recentemente. Então, andemos dignamente, acho que é melhor ainda, dignamente. Botou vivamos ali também. Mas vivamos tá errado, né? Porque vivamos seria zao, né? Então seria zao somen, ou zaesomen, né? Seria vivamos. Aqui está fazendo uma tradução mais livre, né? Então é andemos, na verdade. É andemos dignamente. O endusometa é a ideia de vestir, né? De indumentária, né? De vestir alguma coisa. Opla vem de onde vem manopla, né? Que é a ideia de armadura, né? De arma, né? De alguma coisa assim. Arma da luz. Você tá falando? Esse pois aí, né? Qual? O pois aí, o pronome, né? Ele sempre vai ser o pois mesmo? Ou não? Ele pode ser pois, ele pode ser portanto, ele pode ser entretanto. Tá. Aí o que encaixar melhor? A gente podia colocar assim: despojemo-nos, entretanto, das obras das trevas. Poderia ser. Beleza. Poderia ser despojamo-nos, portanto, despojamo-nos, então, das obras das trevas, né?
Porque esse é o problema dos advérbios. Os advérbios, eles não têm uma única tradução. E tem umas 50 traduções diferentes, né? Aí você vai ver qual encaixa melhor no português ali, né? Beleza. Tanto que, ó, na segunda forma de tradução, ele até eliminou o on, né? Portanto, deixemos as obras das trevas. Você viu ali, na segunda tradução? Deixemos Embaixo? as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Viu? Então, aqui embaixo, o que ele fez? Ele não traduziu o on. Ele eliminou. Ele falou assim, mas ainda deixou no português, ainda deixou na primeira pessoa do plural do subjuntivo ainda. Deixou. Mas eliminou por quê? Porque ele viu que deixar essa palavra aqui ia atrapalhar a beleza do texto, né? A estética do texto, né? Não tem nada a ver. É a escolha do tradutor. Todos os dois aí dá pra entender a mesma coisa. Dá pra entender a mesma coisa. Mas são escolhas do tradutor, né? Então o tradutor ele vai escolhendo. Dá pra perceber que assim, sempre o tradutor ele tá fazendo escolhas para você, né? E aí o perigo de uma escolha dessa ser muito mal interpretado, né? Então, bom, para expressar proibições, você usa então aquela partícula me, né? Que é a partícula de negação, mais o aorista subjuntivo, que é a ideia de proibição. Então aqui ele tá só dizendo pra gente, né? Se você quiser fazer usar o advérbio de negação para expressar proibição, você vai usar o me mais aorista subjuntivo. Aorista subjuntivo que a gente não viu ainda. Então a gente não sabe como que ele é, como ele é julgado, ok? Ele está só mostrando pra gente que essa partícula utilizada no subjuntivo, ela dá a ideia de uma negação. Beleza. Apobalete, né? É de balo, né? De jogar, né? Então, apobalete é de lançar a partir de algum lugar. Abandonar, no caso que ele colocou aqui, né? Me apobalete on ten. Pareciam rumeno. Rumeno já sabemos o que é, né? O que é rumeno? Perdão, rumono. Rumono? Vai ser o pronome novamente declinado, né? Aqui vai ser artigo, e esse aqui é o mesmo que a gente já viu já, né? Que é advérbio. E o apobalete está no aorista do subjuntivo. Isso. Mais o para dar a proibição, né? Me, para dar a proibição. Eu estou viajando aqui. Beleza. E em negações enfáticas de um acontecimento futuro, aí você vai usar o me e o ou juntos, né? Para você fazer a negação mais enfática. Isso vai acontecer também em algumas frases, né? Então aqui aparece, ó, o ou mais o me. Então é roi de logoi moi rume, na verdade rume, farel tossim. Mas as minhas palavras, logoi mol, né? Minhas palavras, ou me, jamais, nunca, né? Porque na negação enfática, né? Jamais passarão. Aí a teoria do remo e logos caindo aí, ó. Se fosse a teoria deles, aí era pra ser rema, e não é, ó. Perfeito, né? É logoi, né? Logoi, porque logoi está no plural, né? É o oi, plural. Então, olha só, o logoi aqui, ó, tá concordando com o artigo aqui, tá vendo? Tô vendo. Oi, logoi. Isso é declinação novamente. Tá declinando igual. Logoi, roi. Oi, logoi. E aí, naquela tabelinha que vocês têm, vocês vão ver lá que a declinação, que as terminações do subjuntivo, elas vão ter como característica manter o radical da palavra e acrescentar o alongamento da vogal. E as terminações vão ser essas aqui. Tranquilo ou não? Tem que fazer exercício agora, né?
Tem que Sem dúvida. arrebentar. Então, o exercício, né? Memorizar toda a flexão do presente do subjuntivo, alongar a vogal temática do presente do indicativo e memorizar terminações diferentes, né? Então, essa aqui... perdão. Qual é a correta... Essa aqui é uma pergunta, na verdade. Flexione e traduz no papel à parte. Então, flexiona lá, né? Amartano, Cairo, Blepo. Amartano é o quê? Pecador, né? Pecador. Não. Pecado. Não. Pecado? Não. Amartano? Eu peco. Amartano. Não, é. Eu peco. É peco. Eu peco, é. Eu peco. Cairo é o quê? Cairo. Eu me alegro? Eu Me alegro. Alegro. Eu alegro. Eu alegro. Eu Blepo? vejo, eu vejo. Eu vejo. Perfeito. Pulaço, né? Filaço, Filar. tempo e eco estão lá no comecinho. Eu do tiro. Eu não lembro o que é filaço. Tempo, você falou. Eu não lembro. Filaço, eu guardo. Tempo. Falamos hoje disso. É que eu não sei não, tempo. Ele acabou de falar, mas eu não guardei. Envio Envio, é. e eco, É que é ter, né? ter, Ter. tenho. Bom. Então a tradução vocês já sabem. Agora você tem que fazer o quê? Conjugar no substantivo ativo e conjugar na voz média e passiva. E depois traduzir. Filaço é o que mesmo? Filaço, filaço, eu guardo. Guardo. Filaço vem de... filaço é de guardar, né? De você colocar escondido, né? Pilar, né? Pilar Tempo, de... eu quero, que você falou? O tempo? Eu Hã? tô- O tempo aí? Eu quero? Tempo. Qual que é, ô, Thiago? Você falou aí o tempo? Tem um pra Tempo enviar. é enviar. Enviar, é. Na verdade, não. Tem pra enviar. Envio. Envio, né? Eu envio. Eu envio. É, E tá eco? bom já, tá não? Oi? Tá bom já, não? Eu tenho. Eu tenho. Então aí vocês vão ter só o exercício aqui para fazer, né? Esse exercício é bem legal de fazer, ó. Você vai colocar aqui a forma original do verbo, né? O verbo aqui. Aliás, não é a forma original, não. Aqui é para você fazer o quê? É pegar as palavras que estão sublinhadas, né? Certo? Certo. É, vou. Você pega essa palavra aqui e você vai preencher esses quadradinhos aqui. A primeira palavra aqui, por exemplo, é um pronome, né? Que pronome que é? Eu. Ego. Ego. Indicativo. Ego, eu. Ego, eu. Então é o pronome ego. E aí não vai preencher mais nada, né? Por quê? Porque a gente não conhece essas outras categorias dele ainda. A gente não estudou os pronomes ainda. Que nós já estudamos, né? Um advérbio, né? Você coloca o advérbio lá. Mas esse eco sim, que é o verbo eco, conjugado na terceira pessoa do plural, vocês vão colocar aqui. Eco, categoria, verbo, característica, né? Aí tem um modelo em algum lugar aqui, né? Um modelo lá atrás, né? Tempo verbal, presente, modo, subjuntivo, voz, médio passiva, pessoa, terceira pessoa, pessoa, plural, pessoa, terceira pessoa, número, plural, forma no léxico, eco, tradução literal. Aí você faz a tradução. Esse exercício é brabo, hein? É bom esse aí. Isso aqui, ó, isso aqui é o que a gente faz na exegese. Então, isso aqui já é um exercício exegético já. Eco é enviar, né? Eu envio. Eco é enviar. No caso aqui, está na terceira Exegese pessoa. é feito assim, né? Exegese você pega cada palavra do texto e faz essa tabela para cada uma delas. Eita, vou pegar. Entendi. Então fica um tabelão gigantão, assim, né? Bem grandão.
É como se você pegasse cada palavra e fizesse uma análise sintática, morfológica de cada uma delas. Então, é verbo. Qual categoria, qual característica, qual modo, qual pessoa, qual voz, qual número, qual é a forma léxica, quais são as traduções. Aí você coloca tudo isso e você tem lá uma tabela de traduções. Depois eu mostro para vocês uma exegese. Aí a precisão de você extrair o que o autor quis escrever, no sentido que o autor dele é muito maior, né? Justamente. Fica um tabelão gigantão, né? Mas o que é importante disso? É você saber exatamente o que está no texto. É menos você saber dizer com certeza absoluta o que o texto diz, mas é mais você saber o que o texto não diz. Ó, eu sei que isso que você está falando aí não está no texto. É isso aí. Eu conheço o texto. Eu posso não saber o que o texto quer dizer, mas eu posso saber o que ele não está falando. Isso eu sei. Eu tenho um livro de devocional do Timothy Keller, ele fala assim, ó, até foi a tradução de Tiago hoje, né? Do Tiago, ele falava assim, olha, esse texto é um pouco difícil de a gente entender, mas a gente pode fazer algumas afirmações